Bom dia, meninos. Professor Sérgio, dando continuidade à nossa aula de física, na parte de ondulatória, e a gente vai fazer a revisão e aprender novamente o que são elementos de uma onda, né? Já que a gente está estudando ondulatória. Então, elementos de uma onda. Eu tenho aqui elementos de uma onda. Quais são os elementos de uma onda? Bem, esse símbolozinho aqui, que ele tem um nome. O nome dele é, que a gente viu a aula passada, comprimento de onda, né? O nome dele, dessa letra, é uma letra grega, que ela é chamada de lambda, e ele representa o comprimento de onda. Se é um comprimento, a unidade disso daqui é metros por padrão. Outro elemento da onda é esse V aqui. Esse V aqui, vou tentar colocar aqui, ele tem um nome também. O nome dele é velocidade de, vou botar aqui embaixo, propagação. O nome disso é velocidade de propagação. E tem esse A também aqui, que ele também é um elemento da onda. Esse A aqui, ele é um elemento da onda, que chama-se, como a gente viu, amplitude. Né? Amplitude. Depois, quando a gente começar a estudar som, a gente vai ver como é que cada um se comporta. Mas, por enquanto, eu tenho que saber isso. Lambda, comprimento de onda, velocidade de propagação e amplitude. Então, aqui embaixo está dizendo, ó, a amplitude é em metros, lambda é o comprimento de onda em metros e V é a velocidade de propagação em metros por segundo. Eu esqueci de botar aqui, mas tem que ser metro barra segundo. Vou voltar aqui a unidade dela. Metro por segundo. Então, é uma velocidade, né? Beleza? Então, a gente vai ver cada elemento dessa onda na nossa simulação. Eu tenho aqui aquela simulação que a gente já conhece, que é uma onda numa corda. Essa corda aqui, que são essas continhas, né, vermelhinhas com essas verdinhas, elas são o meio de propagação dessa onda. Então, se eu, por exemplo, dou play aqui, vai aparecer uma ondinha aí. Todo mundo está vendo, né? Beleza? Então, o que é que a gente tem que saber? Vou reiniciar aqui. A gente tem que saber identificar nessa onda aqui todos os elementos da onda, né? Então, o primeiro elemento da onda que a gente vai identificar é a amplitude. Então, eu coloquei aqui uma régua, a gente está vendo que eu tenho uma régua aqui, tá vendo? Eu posso mexer essa régua para cima e para baixo, né? E eu vou botar essa régua bem aqui, beleza? Então, eu vou dar um play aqui, só que eu vou dar um play lento. A gente vai ver o que é que acontece. Percebam que ela está mais lenta, né? Então, foi aí. Foi, parei. Então, amplitude é exatamente, vou ligar aqui, a distância entre, vou botar em azul aqui, esses dois pontinhos azuis. Né? Se eu for medir a distância entre esses dois pontinhos azuis e comparar na régua, vai dar, ó,
aqui, né? Opa. E o outro pontinho azul aqui, ó. Então, a amplitude é exatamente essa distância daqui para cá. Opa, vou voltar aqui. Daqui para cá. Por que é que eu estou errando, hein? Agora sim. Isso deu certo. Então, é essa distância daqui para cá. Essa daqui é a tal da... Aumentar aqui. Amplitude. Se a gente medir na régua aqui, a régua está dizendo que essa distância daqui para cá, ela é o quê? 1 centímetro. Não é à toa que aqui tem escrito amplitude 1 centímetro. Tá aqui, ó. Amplitude 1 centímetro. Beleza? Essa distância também, ela pode ser daqui para baixo, né? Então, a amplitude, ela é para cima ou para baixo. Então, a amplitude também é essa distância daqui para cá. Tanto no máximo, daqui para cá, tá vendo? Como no mínimo. Então, essa distância daqui para cá, quando eu tenho um máximo, é a amplitude. Qual é a característica da amplitude? É quando a onda chegar no seu máximo. Então, isso daqui é a amplitude. Beleza? Então, vou fechar aqui. A gente já aprendeu o que é amplitude. Agora, a gente vai ver o que é o comprimento de onda, tá bom? Então, vamos ver o que é o comprimento de onda. Então, vou reiniciar aqui e vou dar o play. Tranquilamente a onda está indo. Vou deixar mais um pouquinho. Parou. Então, a gente vai aprender agora o que é comprimento de onda. Antes de aprender o que é o comprimento de onda, a gente vai aprender o que é que são os vales e o que é o ciclo, né? Percebam que o ciclo da onda é exatamente, ela começa aqui, ela vai começar aqui nesse pontinho verde, né? Onde eu botei aqui a setinha, beleza? E ela vai terminar bem aqui, onde eu botei a setinha de novo. Quando chegar aqui, ela vai se repetir. E assim sucessivamente, a onda vai se repetindo. Então, o ciclo é até onde ela começa a se repetir. Então, o ciclo é daqui para cá. Quando chegou nesse ponto aqui, ela começou a se repetir e ela vai se repetir para sempre. Beleza? Então, eu tenho aí o que eu aprendi, que é o ciclo. Eu vou aprender também, com o pontinho aqui azul, ó, tá vendo? Ó, que esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, eu vou voltar aqui, vou tentar botar pontinhos, em vez de dar setinha, eu vou tentar botar o pontinho. Na verdade, eu vou fazer, vou botar o pontinho, Então, eu vou botar esse pontinho aqui, ó, e vou botar esse pontinho bem aqui. Beleza? Esses dois pontinhos que eu botei aí, eles têm um nome. Tanto esse pontinho aqui, como esse pontinho aqui, ele tem um nome. O nome disso daí chama-se pico. Vou pegar um verdinho agora e vou colocar agora bem aqui. Maior um pouco.
esse pontinho aqui e esse pontinho aqui verde, eles também têm nome. O nome desses pontinhos aí, vou botar menor aqui, tanto esse como esse, eles também têm um nome. O nome disso daí, vou aumentar aqui, são vales. Picos, vales. Picos, vales e o ciclo. Começa de novo e vai começar para sempre. Então a gente aprendeu o que é pico e vale, né? Por que isso é importante? Porque através da identificação desses pontos, a gente consegue medir aquela grandeza ou elemento da onda chamado comprimento de onda. Por exemplo, se eu pegar a régua aqui e botar aqui, ó, bem aqui, vou botar bem aqui, mais ou menos, né? Vou clicar aqui de novo, vou botar azulzinho, vou botar esse pontinho e ele vai ser bem aqui, ó, pontinho azul. E esse pontinho azul vai ser bem aqui, mais ou menos. Se eu pegar a setinha, subir, eu tenho aqui no zero, né? Se eu pegar a retinha aqui e subir, eu tenho aqui mais ou menos aqui. Beleza. Então, essa distância entre dois picos, essa distância entre dois picos, a gente chama de comprimento de onda. Essa distância entre dois picos a gente chama daquele tal de lambda. E o lambda aí, ele vai ser igual ao número que dá aí. Deixa eu ver aqui, vou aumentar aqui um pouquinho. Esse lambda vai ser igual a quanto? 0, 2,1, 2,2, vamos dizer que é mais ou menos 2,3, porque na verdade 2,3 é aqui, né? Mas vamos arredondar para 2,3 centímetros. Beleza? Minúsculo. 2,3 centímetros. Né? O C era para ser minúsculo, mas tudo bem. Então, eu acabei de descobrir que o lambda é 2,3 centímetros quando eu medi a distância entre dois picos. Mas o comprimento de onda também ele pode ser medido quando eu pego a régua e meço a distância também entre dois vales. Vou colocar mais ou menos aqui. Vou ligar lá o negócio, azulzinho. Vou botar logo a setinha, né? Então, eu tenho um vale aqui, né? Eu tenho um vale aqui. E eu tenho outro vale bem aqui. Então, mais uma vez, ó. 1, 2,1, 2,2, quase 2,3. Que é exatamente o que a gente chama de comprimento de onda, que é a distância daqui para cá. Esse daqui também é o comprimento de onda. Também é o comprimento de onda que a gente chama de lambda, que a gente descobriu que era 2,3. Do mesmo jeito medindo daqui para cá. Ou a gente também pode medir o comprimento de onda se eu medir o tamanho do ciclo, né? Onde o ciclo começa e onde o ciclo termina. Então, o ciclo começou aqui, terminou bem aqui, a partir daqui ela começa a se repetir. Então, essa distância, mais uma vez, daqui, vou diminuir aqui um pouco, daqui, né? Até onde termina, que é bem aqui, ó. Ela também é um comprimento de onda. Então, daqui para cá
também a gente mede como se fosse o comprimento de onda. Que se a gente medir aqui, também dá quase 2,3. Então, a gente descobriu que tem 3 maneiras aí de saber, olhando para uma onda, quando eu pegar um gráfico, medir o comprimento de onda. Ou eu pego 2 picos, a distância entre 2 picos, ou a distância entre 2 vales, ou então a distância do ciclo, né? A gente acabou de descobrir aí como é que calcula ou vê o comprimento de onda. Vamos lá. E finalmente, voltando lá para o nosso slide, a gente descobriu esses 3, né? Vou passar aqui, período e frequência. Ora, período e frequência. Período e frequência, né? Período, vamos lá para o período, é o tempo necessário para que o fenômeno cíclico, se repetir. Exemplo, a roda do carro demora 2 segundos para completar uma volta. E a frequência? Frequência é o número de fenômenos cíclicos que se repete por unidade de tempo. Essa unidade de tempo aqui, que ele fala, isso daqui é quantas vezes o fenômeno se repete em 1 segundo. Quantas vezes ele se repete? Quantas vezes em 1 segundo, né? Quantas vezes se repete em 1 segundo? Então, a roda do carro dá 10 voltas por segundo. Quando ela dá 10 voltas em 1 segundo, a gente diz que a frequência dela é igual a 10 Hz, que o nome disso daqui é Hertz, né? Tem uma relação entre frequência e período. E a relação entre frequência e período é importantíssima. É isso daqui que a gente tem que saber. Que o período, que é representado por T, é 1 sobre F. E a frequência é o inverso do período. Então, elas têm uma relação de inverso, né? Beleza? A gente vai aprender o que é período e o que é frequência agora. Então, eu tenho aqui a simulação de novo. E nessa simulação, eu vou dar o play aqui. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Beleza? Parou aí. Eu vou reiniciar de novo. E eu vou pegar um negócio chamado aqui cronômetro. Beleza? E eu vou tentar botar o cronômetro pertinho aqui, que é para dar os 2 plays. Beleza? Então, vamos lá. Vou tentar dar o play aqui, ó. Ver se dá certo. Play aqui, play aqui. Opa, play aqui, play aqui. Play. Mais ou menos, né? Então, quando ela chegar bem ali, parei. Então, o que eu tentei fazer foi o seguinte. Aqui deu quase 2 segundos, né? Vou parar aqui. Vou tentar de novo aqui, reiniciar. Vamos tentar fazer de novo aqui. Então, eu vou dar o play aqui e dar o play aqui. Vou dar o stop e aqui. Então, percebam que aqui deu quase 2 segundos, né? Eu não consegui realmente parar os dois ao mesmo tempo. Mas o período, ele vai ser exatamente em 2 segundos, ó, quando ela começa a se repetir. Quando ela começar a se repetir, a gente vai ver que o nome disso é período. Então, o período é aquele tempo que leva para o fenômeno começar a se repetir. Se eu der o play aqui, óbvio, ela vai continuar. Ó. Parei. Perceba que ela começa aqui
recomeça aqui e aqui ela vai recomeçar. Então, na verdade, aqui ele dura 2 segundos para chegar até aqui, mais 2 segundos para chegar aqui. Então, o período aqui, mais ou menos, né? Porque eu não consegui dar o play, ele vai ser de mais ou menos 2 segundos. Então, esse é o período que leva para repetir o fenômeno. Então, isso é que a gente entende por período, né? Agora, eu vou reiniciar aqui e a gente vai tentar entender o que é frequência mais uma vez. Então, vamos lá. Vou tentar dar o play bem rápido 2 vezes. Tá vendo aí? Então, mais de novo. Parou? Pronto. 4 segundos. Então, ó, foi o que eu disse. Ó. 2 segundos para cá, 2 segundos para cá. Então, quanto tempo ele leva só para fazer uma? 2 segundos. Então, esse é o tal do período. Então, a gente acabou de descobrir que o período, ele é isso aí. Ora, eu vou puxar isso daqui, eu acabei de descobrir, então, que o período, aquele T, vou botar maior aqui, aquele T, ele é igual a 2 segundos, né? 2 segundos. Se eu quisesse descobrir a frequência, era só eu ir pela fórmula. Qual era a fórmula? Que a frequência, vou colocar aqui ao lado, ela é igual a 1 dividido pelo período, né? Frequência é 1 pelo período. Então, a frequência ela é igual a 1 dividido por 2. Como é o nome da unidade? Hertz. Ora, 1 dividido por 2 nada mais é do que 0,5 Hz. Tá aqui, ó. Frequência. Diminuir aqui. Frequência 0,5 Hz. Mas, olhando para a figura, o que é que seria a frequência? A frequência seria a quantidade de vezes que essa coisa se repete no tempo, né? Quantas vezes ela se repete? Ora, ela se repete 1, 2 vezes. Então, frequência também é isso daqui, ó. Vou pegar o A aqui. Então, a frequência também é, vou botar de azul, vou aumentar aqui. Então, a frequência também é, tá minúsculo, a quantidade de vezes, TD vezes, dividido, vou botar aqui, pelo tempo que levou. Pelo tempo. A maior aqui, né? Então, a quantidade de vezes que levou aqui, a gente vai contar. E tá aqui. Vamos contar lá. Quantidade de vezes. Foi 1 vez, 2 vezes. Então, foi 2 vezes. 2 vezes. Né? E em quanto tempo? 4 segundos. 4 S. Então, se eu divido 2 dividido por 4, isso daqui dá 0,5. Ok? Beleza?